Você já teve a sensação de estudar e sentir que nada entra, nada fixa na sua mente? Que o inglês escapa da sua cabeça, que nem se estivesse segurando um punhado de areia assim entre os dedos? Tá, então o problema não é o inglês, é o jeito que o seu cérebro está reagindo ao inglês. Então, muita gente acredita que aprender inglês é só uma questão de tempo. Só que o tempo sozinho não te ensina nada. Você pode passar anos cercado de língua inglesa e ainda assim não absorver o suficiente para falar com naturalidade. Eu conheço gente que morou fora. Eu nunca morei fora, tá? Mas eu conheço gente que morou fora 3 anos numa cidade, num país que se fala língua inglesa. A pessoa voltou para o Brasil e não conseguia falar inglês. Não conseguia desenrolar uma conversa de 5 minutos. Agora, por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele se acostuma com o estímulo. E quando o aprendizado se torna uma coisa automática, ele desliga o modo atenção. Eu já falei sobre as duas formas de pensamento aqui. O modo automático, tá? O sistema 1 e o sistema 2, que é um modo de atenção total. Então o que acontece? Você até entende, só que você não internaliza. Ok? Você reconhece as palavras, mas você não ganha essas palavras. Ah, mas eu estudo todo dia. Sim, isso é ótimo, é louvável, é elogiável, é o melhor que você faz é estudar todo dia. Só que se seu estudo é sempre passivo, tá? Você assiste, ouve, faz a repetição de uma forma mecânica, o seu cérebro entra no piloto automático, ele acha que já aprendeu. Ele sente, ele faz você sentir que você está aprendendo, quando na verdade, quando você vai pôr em prática, você realmente não está. Então, se você sente que você estuda e nada entra na sua mente, fica comigo, porque durante esse vídeo eu vou mostrar para você o erro mental que trava completamente o cérebro na hora de você aprender coisas novas em inglês. O maior erro mental do aluno moderno é achar que entender é o mesmo que saber, ok? Então entender inglês e falar inglês são processos somente diferentes dentro do nosso cérebro. A compreensão ela é passiva, a fala é ativa. Só que quando você treina para entender, o cérebro aprende a observar o idioma e não a usar, é diferente. Então, é como se você assistisse centenas de partidas de futebol e achar que isso vai transformar você num jogador profissional. Vai fazer você entender o jogo. Você pode até comentar um jogo, falar fulano errou porque deixou de fazer isso, ou errou ali naquela parte, devia ter cruzado antes. Você vai entender a regra, você vai entender o que funciona e o que não funciona. Só que isso não vai fazer você se tornar um jogador, percebeu? Ah, mas eu preciso entender e falar, não preciso? Pelo menos parcialmente, precisa de compreensão suficiente para começar a falar, não compreensão total. Então esperar até você entender tudo para você começar a falar é que nem você esperar você estar em forma para começar a treinar. Faz sentido? Não faz sentido. Ah, vou treinar quando eu estiver magrinho. Que sentido que faz? Se o seu objetivo é perder peso. É que nem quando a pessoa fala assim, primeiro emprego, mas precisa de experiência. Não faz sentido. Tá? Então, se isso fez você pensar, segue com a gente aí que eu vou mostrar para você o segundo erro mental mais comum de quem estuda há muitos anos, que é o perfeccionismo linguístico. Muito bem, então o inglês não entra na sua cabeça que você tenta falar como um professor antes de conseguir falar como um ser humano, uma pessoa. O perfeccionismo ele é o veneno do aprendizado. Põe isso na sua cabeça. O perfeccionismo faz você achar que você só pode falar se estiver falando 100% certo. Ah, eu não quero soar que nem aquele povo que fala errado, que fala tauba. E qual que é o resultado disso? Você não fala, só pensa. E por isso nunca vai ficar certo, porque você está deixando de fazer o processo tentativa e erro. Sabe? Então o inglês real ele é cheio de pausa, de ajuste, erros que a gente comete naturalmente. O falante nativo erra o tempo inteiro. A gente falando português a gente erra. Por mais que a gente estude, até uma pessoa que fala muito bem, de vez em quando comete erro, tá? Só que a pessoa que aprende inglês, ela tenta ser impecável. E acaba travando antes mesmo de abrir a boca. Não vai produzir nada. Mas eu quero falar bem, não quero falar de qualquer jeito. Claro, todo mundo quer. Tá? Mas o caminho para falar bem, ele passa pelo caminho de falar de qualquer jeito no início. A fluência ela vem da prática e não do julgamento. Já ouviu aquela frase, primeiro você começa, depois você melhora? Então é isso, tem que começar. Então se você se identifica com isso, veja bem, continua com a gente aqui que eu vou mostrar mais um erro mental que sabota a gente, esse de forma silenciosa, tá? O pessoal acha que o inglês é um conteúdo. Não, o inglês é uma habilidade. Tá, então o inglês não se decora, você incorpora o inglês. Nossa, como assim? Muita gente trata o inglês como uma disciplina da escola, e talvez isso seja um problema que a própria escola causou. Tá? Você faz anotação, memoriza a lista, decora a regra,
Mas o inglês ele não é um conteúdo. O inglês é coordenação mental. Aprender um idioma é treinar o seu cérebro para pensar de um jeito diferente. Para isso você precisa de uma repetição ativa, não teoria. Então você precisa de prática, não de revisão. Você precisa de imersão, não de perfeição, tá? Ah, mas eu gosto de estudar teoria. Teoria me ajuda a entender. Perfeito. Ajuda mesmo. Entender teoria é excelente, é ótimo. Desde que ela seja uma base e não o fim, tá? E não o produto final. O conhecimento gramatical, ele tem que ser um apoio, uma estrutura de sustentação, mas não algo que te prende a ela. Fez sentido para vocês? Tá? Porque agora a gente vai falar sobre o erro mais emocional de todos que as pessoas têm. As pessoas têm medo de parecer burro. Todo mundo tem, tá? Então veja bem, você não trava porque você não sabe. Você trava porque você tem vergonha de parecer alguém que ainda está aprendendo, entendeu? Você tem vergonha de parecer alguém que ainda não sabe. Nossa, não faz nem sentido isso. Mas silenciosamente o nosso cérebro faz a gente se sentir assim. É um mecanismo do cérebro de autoproteção. Ele evita ações que possam gerar constrangimento por causa da pressão social. A gente vive em sociedade. Então, nosso cérebro ele foi treinado para viver em sociedade. E falar inglês entra exatamente nessa zona de vulnerabilidade. Você se expõe, você mostra suas falhas, você gagueja, você dá uma travadinha, você esquece palavras. E o cérebro reage fugindo, em fuga. Tá? Só que esse desconforto não é ruim. Ao contrário, é muito bom. Conforto é o caminho. Não existe aprendizado sem desconforto. O que as pessoas nas gerações atuais não entendem é isso. O aprender pressupõe desconforto. Desconforto tira você da sua posição, da sua zona de conforto, por isso que chama desconforto, para que você aprenda, tá? O desconforto, então, é o caminho. Não existe fluência sem vulnerabilidade. Tem que se permitir ficar vulnerável, se permitir errar. Cada erro é um ajuste que o seu cérebro vai fazendo, tá? É um ajuste neurológico. Então o cérebro ele vai testando hipóteses até ele consolidar padrões. Ah, mas eu travo na hora, não consigo controlar. Mas você não precisa controlar, tá? Você precisa aceitar esse desconforto como natural e agir apesar dele, apesar do desconforto. Você tentar e você falar. A fluência vem quando você para de se proteger e começa a se permitir. Se permitir errar, se permitir experimentar, permitir tentar. Fez sentido para você? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para você como que a gente substitui então esses erros mentais para atitudes mentais que vão destravar o inglês de verdade. Então muito bem, você não precisa forçar o inglês, tá? Você precisa permitir que ele aconteça. É assim que funciona. Então, veja bem, o sentido dos alunos que realmente evoluem, o segredo dos alunos que realmente evoluem não está no número de horas, mas na mentalidade de treino. Eles não estão estudando para provar alguma coisa, mas eles estão treinando para gerar uma transformação. Eles sabem que a habilidade do inglês não se conquista forçando. Força, sofrimento, constância é o segredo. Tem que ser constante, tem que ser diário, tem que ser todo dia. Também não se trata de entender tudo, mas de ir percebendo o seu progresso de forma natural. E principalmente, o aprendizado ele não é uma linha reta, ele não é linear, ele vem em ondas, tá? Em picos. Muito bem, o aluno travado ele desanima quando a maré está baixa. Já o aluno consciente ele surfa até a próxima onda. Faz sentido isso? Tá, mas e se eu nunca conseguir? Meu, você já está conseguindo, você só não percebeu. Só de você estar assistindo esse vídeo já mostra que primeiro você tem um interesse em melhorar. Segundo, você tem disposição para fazer, tá? Veja bem, o seu cérebro ele aprende em silêncio antes de mostrar o resultado. Muito bem. Então, se esse vídeo fez sentido para você, fez o inglês fazer mais sentido, acompanha a gente no canal, se inscreve no canal no YouTube, segue a gente na página do Instagram, compartilha esse vídeo, hype esse conteúdo no YouTube, tá? Toda semana eu trago vários conteúdos para quem quer desbloquear o inglês de dentro para fora, para quem quer hackear o inglês e falar como nativo em tempo recorde. Então tá? Então segue, ativa a notificação, vem comigo, vamos transformar o jeito que você aprende inglês.